teorias da conspiração assumiram a dimensão de uma religião. Esse negócio virou uma religião. É seguido de forma dogmática por muitas pessoas, de tal forma que elas não questionam mais esse conhecimento fantasioso. E nessas teorias da conspiração existe uma dimensão ou uma conotação messiânica, onde há um mal a ser combatido e um bem representado por um político, por uma pessoa pública, por alguém ilustre, que luta contra o mal, buscando salvar a humanidade. E na cabeça dos adeptos dessas teorias, basta esse personagem do bem vencer a guerra contra as elites globalistas, contra as mídias, contra as grandes corporações, contra os banqueiros, contra os empreendedores da internet, que a Terra vai virar um paraíso. Todo o mal está nesses grupos dominantes. A humanidade, ela é vítima desses grupos, e aquela pessoa que representa o bem vencendo a guerra trará para a humanidade uma era de bonança, de prosperidade, de felicidade absoluta, onde todas as pessoas viverão contentes, sem problemas, com dinheiro, com saúde, numa era de prosperidade plena. Mas será que as coisas são assim na vida real? No mundo fantasioso das teorias da conspiração, pode até ser assim. Como a Operação Storm hoje. Se por acaso o bem vencer, será implementada a lei Gesara, assim as pessoas receberão dinheiro, serão indenizadas pela exploração do passado, etc. e tal. Ou seja, existem inúmeras explicações, especulações e até anseios, desejos, esperanças nesse sentido, de que os seres humanos serão beneficiados. Porque é isso que essa humanidade materialista quer. As pessoas da nossa época querem ser beneficiadas com dinheiro, com prazeres, com segurança material, para não precisarem se preocupar. E as elites do mal é que estão impedindo a humanidade de ser feliz, é que estão impedindo a prosperidade da grande massa global. De modo algum eu estou aqui negando a existência de elites, de grupos dominantes. Existem sim pessoas que dentro de grandes corporações, nas mídias, nos bancos, nas grandes empresas de internet que tiram vantagens da sua situação ou posição privilegiada. Existem famílias bilionárias pelo mundo afora que vão se perpetuando no poder, digamos assim, nas sombras desse poder, não propriamente no palco, mas atuando por trás das cortinas do palco. E se apregoa, ou essas teorias da conspiração apregoam a essas pessoas e a esses grupos todo o mal do mundo, a origem de todo o mal do mundo, como se a humanidade, como se a grande massa global fosse do bem, como se os 8 bilhões de habitantes da Terra fossem todos bondosos, vítimas dessas elites. Mas será que é assim?
Será que é desta forma que as coisas são em si, na realidade? Claro que não. Claro que não. Como eu já disse, existem usurpadores, mas toda a desgraça que esses usurpadores vão semeando, vão espalhando sobre a terra, toda essa desgraça é responsável por 50% de toda a desgraça humana no geral, da infelicidade, da injustiça. Os outros 50% cabem aos indivíduos na sua esfera pessoal, individual, porque os seres humanos eles são suscetíveis a promessas milaborantes, a promessas milaborantes, ou sei lá, promessas milagrosas, ou mirabolantes, dito de forma correta. Então, os seres humanos são suscetíveis a essas promessas. As pessoas querem um mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais cômodo, onde não se precise mais fazer nada, onde não se precise mais encarar uma fila, onde não se precise mais sair de casa para comprar coisa alguma. As pessoas querem isso. Mas, por outro lado, daí reclamam que determinados grupos vão assumindo o poder através desses avanços tecnológicos, porque isso é uma terceirização da vida. Quando nós delegamos tudo à tecnologia, é claro que determinados grupos ligados à tecnologia vão assumir praticamente o monopólio na sociedade. Por quê? Porque os cidadãos, não querendo mais fazer nada, querendo viver virtualmente, acabam colocando suas vidas nas mãos daqueles que desenvolvem as tecnologias. E depois não adianta dizer que essas pessoas que administram as tecnologias ou criam as tecnologias são culpadas de tudo. É claro que tem sua parcela de culpa, é claro que manipulam a humanidade, é claro que tiram vantagens dessa situação, mas são os simples cidadãos, por sua vez, que delegam tarefas, delegam atividades, delegam funções, delegam responsabilidades para ter uma vida cômoda. Porque é isso que as pessoas esperam em sua maior parte, uma vida cômoda ao extremo. E isso há séculos vem se dando assim. As religiões falsárias conseguiram avançar da forma como avançaram por causa da preguiça espiritual. O que hoje essas elites ou supostas elites globais, tecnológicas e midiáticas fazem, nos tempos antigos as religiões fizeram, através da terceirização da responsabilidade das pessoas. Estamos assistindo o domínio de outros segmentos dentro das esferas de poder, manipulando a sociedade ou as sociedades humanas pelo planeta fora. Mas isso porque os cidadãos preguiçosos, acomodados, dengosos, estão aí permitindo que isso aconteça, comprando essa proposta de vida tecnológica. Nós temos que compreender que a tecnologia ela é a pior das escravidões. Em tempos antigos tudo era mais difícil, tudo era mais pesado, mas cada um podia dar conta da sua vida, podia produzir alguma coisa, podia plantar, colher, produzir alguma coisa, algum manufaturado de couro, de madeira, ou seja, que espécie de material fosse possível. Já nos dias atuais, nesse mundo tecnológico, a possibilidade
de livre atuação, por mais que se propagandeie o contrário, essa possibilidade de livre atuação vem sendo cada vez mais restringida por causa da tecnologia que vai englobando ou vai assumindo tarefas na vida das pessoas de tal forma que atividades, profissões, trabalhos vão desaparecendo. E daí essa humanidade comodista vai caindo cada vez mais nas teias e nas mãos daqueles que criam essas tecnologias, que administram essas tecnologias e que tiram vantagens. Então hoje chegamos a um ponto realmente que uma imensa massa está à mercê de um pequeno grupo, mas porque a imensa massa ela é indolente espiritualmente, preguiçosa espiritualmente. E daí estão os teóricos da conspiração aí, com suas teorias mirabolantes, querendo colocar a culpa nas elites apenas, as elites do mal, dizendo que existem líderes que vão salvar o mundo. E aí que está o caráter messiânico dessas teorias da conspiração, que é algo que não tem como se efetivar porque existe uma responsabilidade individual de cada cidadão. Cada um precisa colher exatamente o que semeia para que aprenda alguma coisa nessa vida. É assim que tem de ser. E vocês podem ter certeza que, se nós retirássemos hoje as ditas ou supostas elites globais, outras pessoas assumiriam seus lugares em questão de pouco tempo e passariam a ter uma postura parecida. Quem sabe até muitos desses teóricos da conspiração que criticam as supostas elites, se tivessem oportunidade, assumiriam também uma posição de mando na sociedade e exerceriam um poder despótico de forma muito parecida. Porque o que está por trás de toda essa maldição é a ganância. Os seres humanos são gananciosos, desde os mais ricos até os mais pobres. Quanto mais uma pessoa tem, mais ela quer. E quanto mais ela tem, ela começa a passar por cima de seus semelhantes, busca quebrar os concorrentes. E uma pessoa lá da classe baixa subindo, ela incorpora essa ganância também. Então, o mal está nas atitudes humanas, na falta de espiritualidade, no materialismo ferrenho que está impregnado nesta humanidade desequilibrada emocionalmente e espiritualmente, que não consegue mais compreender a sua missão aqui sobre o planeta Terra, que é contribuir no desenvolvimento do planeta e das pessoas individualmente. Então, as teorias da conspiração assumiram a dimensão de religiões, são religiões praticamente hoje. Seus seguidores são como fanáticos religiosos que não aceitam ser questionados. Eu já tive conversações pessoalmente com estudiosos dessas teorias que se sentiram ofendidos com minhas colocações de forma educada. Eu apenas disse que as coisas não são bem assim, que a própria humanidade cochilou, que as pessoas terceirizaram a sua responsabilidade e por isso essas supostas elites foram tomando espaço, foram tomando lugar, foram dominando. E esses adeptos dessas teorias se ofendem muito fácil, seja aqui na internet, são até bem mal educados nos seus comentários, nas suas críticas ou nas suas ofensas. E se esse pessoal assumisse uma hegemonia,
passaria a perseguir seus opositores e essa gente viraria uma nova elite global fazendo as coisas do seu jeito, né? Censurando aqueles que pensam de forma diferente. Então, o problema está no ser humano, o problema está nas pessoas individualmente. O problema está nessa dormência que torna as pessoas ideologicamente presas a determinadas visões. Os esquerdistas não estão despertos, dormem na sua bolha ideológica. Os direitistas e adeptos de teorias da conspiração também dormem em suas bolhas. Esses diferentes grupos estão aí se degladiando, se ofendendo, cada um querendo ser o dono da verdade, mas a libertação é uma questão individual. O momento agora não é mais de ser de esquerda, de direita, de ficar gastando horas e horas lendo teorias conspiratórias sobre as elites. O momento agora é de despertar individualmente, porque o despertar é algo individual dentro de si, livre de ideologias, livre de visões preconcebidas, livre dessas propostas messiânicas que não levam a nada. É como essa operação Storm, a cada dia surgem atualizações, onde fulano de tal vai ser preso, onde isso vai ser feito contra tal país, contra tal partido, mas nada acontece. As pessoas seguidoras dessas teorias ficam num banho-maria, esperando as novidades e as atualizações do dia seguinte. Assim os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando e nada muda. Nada muda porque não existem soluções mágicas para a humanidade ou para o que seja que for. As pessoas precisam acordar individualmente, se libertar das ilusões, serem elas mesmas e enxergar as coisas como elas são. Isso é que os seres humanos precisam fazer na esfera individual. E não se tornarem adeptos de teorias simplistas da vida. Teorias reducionistas, como se a vida fosse tão simples. Como se destituindo, como se nós destituíssemos uma determinada elite e prendêssemos determinados indivíduos, o mundo melhoraria do dia para a noite. Não, não é assim. Porque o que a humanidade vivencia hoje, em termos de dor, de sofrimento, em parte é fruto do trabalho das elites, mal intencionadas, mas é fruto também da semeadura que a humanidade fez, que os indivíduos fizeram na esfera individual. É muito fácil agora querer colocar a culpa em alguém. Não estou aqui querendo isentar grupo algum, mas apenas dizendo que tudo o que está acontecendo hoje é resultado de uma semeadura. Semeadura de elite, sim, semeadura de indivíduos na esfera pessoal, de pessoas dorminhocas, de pessoas preguiçosas espiritualmente, que vão delegando a responsabilidade de suas vidas a terceiros. E quando se delega responsabilidades, determinados grupos se aproveitam disso para aumentar a sua zona de influência e a sua zona de poder. E tudo isso está chegando ao máximo nos dias atuais. E vai promover o desmoronamento do sistema. Estamos diante do desmoronamento do sistema. É como esse pessoal que vive descendo o cacete na China. Mas se esquece que foram os próprios empresários ocidentais que nas últimas décadas injetaram bilhões, trilhões na China,
objetivando lucros rápidos e fáceis, e os ocidentais compram seus smartphones que vêm da China, computadores, televisões gigantes, incrementos tecnológicos. Então, quem reclama da China não deveria comprar mais nada que vem da China. O pior é isso, é o camarada descer o cacete nos chineses, mas a metade do que ele tem, ou praticamente tudo que ele tem, e ele utiliza em termos de incrementos tecnológicos, vem da China. É uma hipocrisia. Então, nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa. Não adianta apenas reclamar e chamar os outros de alienados, de burros, de incapazes de compreender a realidade e ficar comprando bugigangas da China. Isso não adianta de nada, é de rir, é uma piada isso aí. É uma piada. Então, essas teorias da conspiração, elas ganharam tamanha dimensão na vida social hoje que as pessoas estão fanáticas, estão cegas, esperam soluções mágicas e esquecem de despertar em detrimento disso. Esquecem de despertar em detrimento disso. E quem mergulha nessas teorias chama todo mundo de alienado, de burro, de incapaz. Então, é assim. Os indivíduos dos diferentes grupos chamam os indivíduos dos outros grupos de burros e alienados, porque cada grupo na sua bolha não enxerga para além da bolha. A bolha por dentro, ela reflete os próprios indivíduos que estão dentro da bolha, que enxergam apenas o seu mundinho, mas o despertar espiritual está para muito além disso. Sem falar que as próprias elites, elas são marionetes, são instrumentos de forças trevosas, das formas de pensamentos que foram lançadas para o ar pela humanidade ao longo dos séculos e dos milênios, o que constitui hoje o anel trevoso, e nisso todas as pessoas são partícipes na constituição desse anel trevoso, sem exceção alguma, porque ninguém sobre a terra é puro o suficiente para poder dizer que não emitiu formas de pensamentos e energias turvas e trevosas que estão impregnadas no anel trevoso, retroagindo novamente sobre os indivíduos, sedimentando essa escravidão diante das trevas, sob o jugo das trevas. Então, estamos aí diante de um sistema todo amarrado, onde os indivíduos contribuíram para a constituição dessa teia escravocrata que mantém a humanidade presa. A sua própria limitação, a sua incapacidade de enxergar para além da bolha grupal onde as pessoas estão inseridas. E dentro dessas teorias existem conceituações e concepções de que extraterrestres fazem parte disso, civilizações intraterrenas, etc. Ou seja, existe aí liberdade total para a fantasia. E o que é a fantasia? É a atuação da mente sobre os sentimentos. Isso faz com que surjam essas fantasias, esse mundo fantasioso, onde as pessoas experimentam sentimentos acreditando que isso é a intuição. Não, não é a intuição, não é a consciência interior, porque a intuição brota de dentro para fora e faz um uso da mente como um instrumento. E todas essas teorias conspiratórias são criadas no caminho inverso. A mente formulando isso age sobre os sentimentos, gera as fantasias e as pessoas têm sensações com isso, acreditando que essas sensações são as forças motoras da redenção do mundo. A fé suprema que fará com que a humanidade se salve através da ação
de um guerreiro do bem, de um político que vai incorporar todo o bem em si, vai derrotar as elites globais e vai salvar a humanidade. Sendo que as pessoas precisam melhorar na esfera individual. Se a humanidade fosse liberta do jugo dos dominantes de hoje, surgiriam logo outros dominantes, porque o problema está na ganância, como eu já disse. A maior parte das pessoas, tendo a possibilidade de ascender na vida e conquistar uma posição de domínio, a maior parte das pessoas o faz sem escrúpulos, passando por cima de seus semelhantes. E essas teorias assumiram, essas teorias conspiracionistas assumiram a dimensão de uma religião sinistra, que está mantendo as pessoas presas. Milhões de pessoas pelo mundo afora estão esperando uma salvação por meio dessas teorias, através do seu herói político que vai derrotar o mal. Ora, caros amigos, os dois lados dessa luta são bitolados, são presos à terra, são marionetes desse excesso de mente, marionetes do anel trevoso. A única forma dos seres humanos se libertarem é através de um despertar interior, dizendo não para tudo isso, voltando a sua intuição para o Criador. É para lá que precisamos nos voltar, e não para teorias conspiracionistas, fantasias grupais que mantêm as pessoas restritas diante do movimento da vida. Então é preciso acordar diante disso tudo. Existem inúmeras formas de manipulação. As próprias teorias da conspiração são manipulações também. Tem muita gente ganhando dinheiro aí com livros, com canais no YouTube, com cursos, com palestras, vendendo essas teorias. Tem muita gente vivendo disso. Isso virou um ganha-pão. E ninguém acorda para a vida através disso. Ninguém desperta e ninguém alcança a sua redenção através disso, mas apenas chamando a responsabilidade para si, acordando e sendo alguém de verdade, ouvindo a sua consciência, buscando refinar cada vez mais a sua intuição para viver de forma consciente e plena. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!